Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. Hoje vamos tratar dos efeitos dos recursos cíveis. Eu sou o professor Márcio Faria. Essa aula é destinada inicialmente aos alunos da Faculdade de Direito da UFJF, de vários períodos que tiverem interesse em relação a essa disciplina, mas também, obviamente, a quem assim o desejar. Nós vamos tratar em dois momentos, em duas aulas, sobre esse tema. Os efeitos recursais é um assunto bastante importante, um assunto bastante difícil, bastante complexo, mas que espero aqui que vocês possam aproveitar. Fiz um roteiro que já está sendo apresentado aí para vocês. Espero que esse roteiro também os ajude para a gente poder entender melhor esse nosso conteúdo. Bom, aqui, no primeiro momento, eu coloquei para vocês algumas referências, alguns dados pessoais aí para vocês depois, se quiserem entrar em contato. E coloquei aqui algumas obras que me parecem importantes sobre esse assunto. Né? Tem aqui várias delas, alguns autores que você já conhece, certamente, vocês já trabalham, como o professor Araquém de Assis, tem um grande livro sobre o tema, né? O professor Barbosa Moreira, um livro clássico, que não pode deixar de estar em qualquer bibliografia séria que trate de recursos. O livro do professor Fred G., professor Leonardo Carneiro da Cunha, que acabou de ser, inclusive, publicada a edição de 2021, né, um volume novo, são os volumes novos da coleção. Né? O volume 3, do professor Leonardo Greco, que também é um livro destinado ao estudo dos recursos. O livro do professor Vinícius Lemos, que inclusive já veio aqui na UFJF tratar de outro assunto conosco, né? O livro do professor Nelson Nery Júnior, que é específico sobre a teoria geral dos recursos, é um livro que não é atualizado, mas é um livro clássico, que é muito importante. E um dos livros mais recentes é um livro do professor Diogo Almeida, um grande amigo que fiz na UERJ, que é professor da FGV. Esse livro já está indo para a terceira edição, um livro que trata de recursos, publicado também pela editora Juspod. É um livro que vale a pena vocês conhecerem, é um livro usado na graduação pelo professor Diogo, lá na FGV. Eu coloquei aqui também, né, como sugestões para vocês, todos os textos que eu já publiquei sobre recursos. Os recursos são um assunto que eu venho me debruçando há algum tempo, foram um tema da minha dissertação de mestrado que eu defendi na UERJ já há algum tempo. Então, todos esses textos foram publicados sobre a temática dos recursos, e eles estão disponíveis lá na minha página do academia.edu. Eu deixei a referência para vocês aqui no final, para vocês depois, se quiserem, conferir todos esses textos, se algum deles tiver especial interesse para vocês. Não há necessidade de eu ficar aqui tratando individualmente cada um deles, né, mas são artigos publicados ao longo dos anos sobre esse tema. Se vocês depois tiverem interesse, é só entrarem na academia.edu, que eles estão disponíveis lá. Se eventualmente algum deles, por algum problema, não estiver disponível, só entrar em contato pelas redes aí. Deixei para vocês todos os contatos aqui no final do roteiro, né? Tem aqui o Instagram, tem o Twitter, tem aqui o Facebook, tem também o YouTube, para vocês poderem entrar em contato se eventualmente tiverem alguma dificuldade sobre esses dispositivos, sobre esses artigos aí que foram colocados. Bom, nós vamos então começar a nossa disciplina aqui, efetivamente, sobre os efeitos dos recursos cíveis. E aí, então, eu dividi essa aula, como eu disse anteriormente, em duas passagens, em dois períodos, em duas partes. Uma primeira parte, que vai ser agora, nós vamos tratar sobre os efeitos recursais e a parte inicial. Depois, no segundo momento, nós vamos continuar essa temática a partir de uma divisão clássica que a doutrina traz, mas que, por enquanto, ainda não vou entrar. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Primeiro momento aqui, numa parte introdutória, não sei se vocês conseguem perceber, é o que é um efeito. O que é um efeito recursal? O que é esse efeito? Bom, efeito, na verdade, é uma consequência. Quando eu digo que há um efeito de alguma coisa, há uma consequência de alguma coisa. Então, quando a gente fala que há um efeito do recurso, o que nós estamos tratando é a consequência. Qual é a consequência que a interposição de um recurso traz para o processo? E também, nós vamos ver depois, qual é a consequência que o julgamento desse recurso traz para o processo. Essa, inclusive, é uma principal divisão que nós vamos tratar. Daqui a pouco eu vou falar da classificação. Nesse sentido, então, o que eu quero que vocês percebam?
quais são as consequências que nós temos quando um recurso é interposto e o que acontece com o processo quando isso ocorre. Bom, a primeira coisa importante para poder entender os efeitos recursais é saber que ele tem relação direta com o juízo de admissibilidade. E aqui eu preciso voltar um pouco para tratar dessa diferenciação. O recurso tem sempre, no mínimo, dois julgamentos, duas apreciações. Uma primeira delas, que é a apreciação de admissibilidade, para verificar se esse recurso reúne condições de ser julgado, de ser apreciado, e, no segundo momento, aí sim, o julgamento de mérito daquele recurso. Num primeiro momento, quando o recurso ele é apreciado sob o efeito da admissibilidade, o que a gente tem são expressões que vocês vão se acostumar a ver ou já estão vendo aí nos seus estágios, nos seus estudos, que é se o recurso a ele é dado seguimento ou negado seguimento. Às vezes vocês vão perceber essa expressão. Né? O tribunal, o relator diz, dou seguimento ao recurso ou admito o recurso. Quando ele se vale desse tipo de expressão, o juízo está, nesse caso, enfrentando o primeiro juízo, o juízo de admissibilidade. Ou, se ele for negativo, né, ele vai negar seguimento ao recurso, ele vai deixar de admitir o recurso, ou também ele vai dizer que não conhece do recurso. Essas expressões são expressões que dizem respeito a esse primeiro juízo, o juízo de admissibilidade. Se ele for positivo, nós chegamos então ao segundo juízo, que é o juízo de mérito. E aí, no juízo de mérito, as expressões são diferentes. Nós tratamos de procedência ou improcedência, e o mais comum, mais técnico, inclusive, é se tratar de provimento ou desprovimento. Né? O recurso foi provido, o recurso foi desprovido, o recurso foi provido em parte. Quando eu leio, quando eu ouço essa expressão, é que eu estou, nesse caso, tratando do juízo de mérito recursal. Então, nesse sentido, nós temos duas análises no mínimo. Alguns recursos, eles vão permitir uma análise dúplice da admissibilidade, que é o que acontece, por exemplo, nos recursos excepcionais, no recurso especial e no recurso extraordinário. Há duas análises de admissibilidade, pelo menos, uma feita pelo Tribunal ACOR, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça, que proferiu o acordo contra o qual você está recorrendo, e depois, se ele for admitido, pelo STJ, se tratar, por exemplo, de um recurso especial, ou pelo Supremo, se tratar de um recurso extraordinário. Outros recursos, vai ser feita a análise de admissibilidade apenas uma vez, pelo próprio juízo que proferiu a decisão, por exemplo, quando acontece no caso de recurso de embate de declaração. O próprio juízo que proferiu a decisão, que você julga omissa, obscura, contraditória ou eivado de erro material, você interpõe um recurso, ele mesmo faz a admissibilidade e logo depois, se positiva, passa ao juízo de mérito. Então, todos os recursos têm uma análise prévia de admissibilidade, o que vai variar é se ela vai ser feita de forma individual, de forma singular ou de forma dúplice, né, como eu acabei de citar. E aí, por que é importante tratar do juiz de admissibilidade para tratar dos efeitos recursais? Porque daqui a pouco a gente vai perceber que alguns efeitos têm ligação direta com esse sentido. Se o recurso for admitido, existem alguns efeitos. Se o recurso não for admitido, esses efeitos não vão aparecer, não vão surgir no processo. Por isso é importante também estudar a admissibilidade quando formos verificar, como vamos fazer, os efeitos recursais. Daqui a pouco eu volto um pouco mais sobre isso. Bom, seguindo aqui no nosso roteiro, nós vamos poder classificar, como eu disse anteriormente, os efeitos recursais. Eu fiz aqui duas classificações, existem algumas outras trazidas pela doutrina, mas me pareceram importantes apenas essas duas, ou pelo menos as mais relevantes. A primeira delas é qual é a origem do efeito recursal. O efeito recursal, ele pode decorrer da lei, ele pode decorrer de uma decisão judicial, ele pode decorrer, assim me parece, também da vontade das partes. O que significa isso? Bom, no primeiro momento, a gente tem aqui um exemplo, e acho que fica fácil entender a partir desse exemplo. Artigo 1012 do CAPT do CPC, aliás, todos esses artigos que eu vier a citar aqui são do CPC de 2015, ele diz que a apelação será recebida com efeito suspensivo. Então, a lei expressamente disse que há ali um efeito recursal, especificamente o efeito suspensivo em relação a esse recurso. Então, a lei definiu qual era ali o efeito daquele recurso. Por outro lado, às vezes isso não vai acontecer. Às vezes o efeito recursal ele não vai decorrer da própria lei, que é o que a gente chama de efeito ope legis, decorre da lei. Em alguns casos, o efeito vai decorrer de uma decisão judicial, que é o que acontece nesses casos aqui, que eu já sei, o 995, parágrafo único, que diz que, como regra geral,
os recursos no Brasil, os recursos cíveis, no procedimento comum, não vão ter efeito suspensivo, porém, pode ser que eles apareçam desde que haja uma decisão judicial nesse sentido, desde que haja ali uma manifestação do juízo e presentes os pressupostos recursais. Aqui, nesse caso, nós vamos ter um efeito suspensivo chamado pela doutrina de ope judicis, que decorre de uma decisão judicial. Mais à frente eu vou falar isso com mais calma. Me parece também que é possível, o professor Diogo Almeida, que eu já citei anteriormente, também concordo, ele há inclusive uma obra muito importante dele, que é a tese de doutorado dele sobre convenções processuais, que é um grande tema, né, um grande tema que o Código de 2015 realçou, que é possível aqui tratar de um efeito recursal a partir da vontade das partes. Né? E aí eu faço menção especificamente aos artigos 190 e 200 do CPC, que tratam dos conhecidos negócios jurídico-processuais. Então, me parece que é possível, desde que reunidas as condições, que duas partes, por exemplo, pactuem que em determinado processo vai ocorrer ou não um efeito suspensivo em relação a alguma decisão. E aí alguns podem perguntar, mas como é que é possível, Márcio, que isso ocorra? Bom, basta pensar que o efeito suspensivo tem relação direta com a execução provisória de determinado julgado. Então, pode ser que aconteça que determinadas empresas, por exemplo, duas pessoas jurídicas façam um contrato, e nesse contrato elas se obriguem reciprocamente a não fazer execuções provisórias naquele processo que eventualmente vier a existir em relação às duas empresas. Quando as duas vêm e dizem, olha, nós não vamos promover execuções provisórias, é um conhecido como pacto de non exequendo, é um pacto de não se realizar a execução provisória, o que elas estão fazendo de forma indireta é mexendo no efeito suspensivo. Estão dizendo que aquela decisão, para elas, embora por lei poderia eventualmente vir a ser executada, por força de contrato, por força de uma convenção processual, não vai poder ser executada provisoriamente. Então, nesse sentido, me parece que nós estamos também tratando, ainda que de forma indireta, de uma vontade da parte mexendo em um efeito suspensivo, mexendo no efeito recursal. Se alguém ainda tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, se alguém ainda tiver alguma dúvida em relação à possibilidade de efeito recursal decorrer da vontade da parte, basta pensar no caso clássico, que é o efeito devolutivo, que está no artigo 1013, caput do CPC, que diz expressamente que o efeito devolutivo, a extensão do efeito devolutivo, que é o que a gente vai tratar daqui a pouco, ele decorre da vontade da parte. A parte que escolhe se vai ou não vai, por exemplo, fazer um recurso de apelação. Então, esse efeito devolutivo ele vai aparecer ou não se a parte vier a apelar. Se a parte não quiser apelar, se ela entender que a decisão está correta, ou eventualmente até não estava correta, mas perdeu o prazo para recorrer, enfim, nesse caso, a vontade da parte foi essencial para a ocorrência ou não do efeito recursal, do efeito devolutivo. Se ela não recorre, não tem efeito devolutivo, consequentemente, aqui é possível dizer, me parece, que o efeito recursal decorreu da vontade das partes. Então, feita essa primeira classificação, a gente passa para uma segunda, essa sim bastante importante, essa sim trazida por vários dos autores, e que eu já aproveito para indicar desde logo a obra, me parece que de referência sobre esse assunto, que é a obra do professor Nelson Nery Júnior, uma obra clássica, que eu já citei anteriormente, que é a Teoria Geral dos Recursos. Esse livro, publicado pela editora Revista Tribunais, ele, até ontem conferi, salvo engano, a última edição é a sétima, salvo o melhor juízo de 2014, 2015, mas, embora antes do código, anterior ao CPC de 2015, é uma obra muito importante e vale a pena vocês conhecerem. E aqui, então, a partir dessas lições, não só do professor Nelson Nery, mas também de outros autores, nós temos uma divisão que é muito importante para vocês perceberem, que são que diz respeito ao momento em que o efeito recursal aparece. Nesse sentido, então, nós podemos dividir os efeitos recursais em efeitos da interposição e mais abaixo vocês vão ver os efeitos em relação ao julgamento, que é o que nós vamos ver na segunda aula, os efeitos do julgamento. Então, como eu disse anteriormente, o recurso, ele necessariamente sobre ele é exercida uma dupla análise, a análise da admissibilidade e a análise do julgamento do mérito. Então, aqui nesse primeiro momento, nós estamos tratando quando o recurso é interposto. E em relação a esse ponto, em relação a esse momento, existem três efeitos que comumente acontecem, que comumente aparecem. É importante dizer que, em alguns casos, alguns autores vão tratar apenas de dois.
que são os chamados efeitos recursais clássicos, quais sejam o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. Nós vamos tratar daqui a pouco. Mas me parece que há um terceiro efeito, que na verdade é o primeiro que nós vamos ver aqui agora, que é o efeito obstativo. Então, quando vocês forem se debruçar sobre o tema, quando vocês forem se dedicar ao estudo da doutrina, tomem cuidado, porque nem todos os autores tratam do efeito obstativo, mas me parece um efeito muito importante. Bom, o que é, então, o efeito obstativo, para começar por ele? O efeito obstativo é o nome que se popularizou, né, que é tratado por vários autores, diz respeito à possibilidade que o recurso tem de obstar a formação da coisa julgada. A possibilidade que o recurso tem de impedir que haja o trânsito em julgado, de impedir que haja, em alguns casos, se não o trânsito em julgado, pelo menos a preclusão. Então, é um efeito que acontece toda vez que o recurso é interposto e ele é tempestivo. Né? Imaginemos que nós temos, então, um exemplo bem simples para facilitar já de início, que nós temos uma sentença que condenou o réu a pagar 10 mil reais ao autor. Imaginemos que, nesse caso, o recurso, a sentença foi publicada e hoje é o 10º dia de prazo recursal. Então, em tese, nesse caso, nós teríamos aí mais 5 dias de prazo para que o réu se manifeste. E aí o réu, nesse exatamente 10º dia, ele vai lá e interpõe um recurso de apelação. Então, dentro do prazo recursal, ele manifesta sua inconformidade e apela contra aquela sentença. Interpõe um recurso presente ali nos artigos 1012 em diante. Nesse sentido, o que acontece? Se há um recurso tempestivo, e esse recurso vai ser analisado, pode ser que ele seja provido ou não, pode ser que ele seja admitido ou não, não interessa, mas o fato de ele ter interposto o recurso provoca uma mudança no andamento daquele processo. Se ele não tivesse recorrido, parece bem fácil perceber que dali a 5 dias, terminado o prazo recursal, sem a interposição de um recurso, ocorreria a coisa julgada material. Nesse caso, nós poderíamos dizer que essa sentença se tornou definitiva. A sentença que, no meu exemplo, condenou o réu a pagar ao autor 10 mil reais. Agora, como o recurso foi interposto, não foi possível haver a formação da coisa julgada. Se vai ali esse recurso ser provido ou não, se ele vai ser admitido ou não, isso é um outro momento. É um momento que nós vamos analisar posteriormente. Mas aqui, nesse primeiro momento, aqui, no quanto da interposição, já é possível dizer que houve uma consequência. Né? A atuação da parte de fazer a apelação já gerou uma consequência ao processo, qual seja, a não possibilidade de que aquela decisão ali tenha transitado em julgado. Então, esse primeiro efeito é muito importante, porque ele significa que esse processo vai continuar. A doutrina, então, considera que o efeito obstativo tem de relação é uma ligação com o efeito da litispendência. Entendida a litispendência aqui como pendência de lite, e não como aquela dupla litispendência que vocês já estudaram mais atrás, que é quando duas causas idênticas estão sendo processadas e a segunda tem que ser extinta, porque é idêntica à primeira. O que nós temos nessa hipótese é uma dupla litispendência, duas lides iguais pendentes. Nesse meu exemplo, o que nós temos é uma pendência de lide que vai se prorrogar. A doutrina clássica costuma dizer o seguinte: a interposição tempestiva do recurso prorroga o estado de litispendência. Ele faz com que o processo, portanto, não termine. Agora, não sei se perceberam que por várias vezes eu estou falando de prorrogar, de adiar. Embora o nome seja obstativo, talvez fosse mais interessante que ele dissesse alguma coisa com a ver com adiar. Porque, na prática, o recurso não obsta a formação da coisa julgada. Ela vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, a coisa julgada vai acontecer. Pode ser que ele demore 50 anos para acabar esse processo, pode ser que demore 1 ano, não sei. Pode ser que tenha feito um único recurso ou 50 recursos, mas mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Então, na verdade, o recurso me parece que ele não consegue obstar verdadeiramente que a coisa julgada aconteça. Ele consegue adiar a formação da coisa julgada. Isso é verdade. Desde que os recursos tempestivos sejam interpostos, ele consegue fazer com que a coisa julgada seja protelada no tempo. Embora haja aí essa diferenciação, o nome que se popularizou é efeito obstativo e a gente vai se valer dele até para não trazer polêmicas, não trazer nenhum problema para vocês. Mas esse efeito obstativo, portanto, ele tem relação direta com a possibilidade ou não de que aquela decisão venha a transitar em julgado ou precluir, se for, por exemplo, a decisão interlocutória.
Agora, duas situações são importantes a respeito desse efeito obstativo. A primeira delas, por que eu fiz menção aqui aos recursos tempestivos? Ora, só é possível evitar alguma coisa que não aconteceu. Se eventualmente eu quero recorrer dessa sentença, do meu exemplo, que condenou o réu a pagar e ao autor essa quantia, no meu exemplo anteriormente eu tinha feito apelação com 10 dias de prazo, se eu quisesse recorrer com 20 dias, já teria ocorrido o trânsito julgado. Então, esse efeito obstativo, ele não poderia aparecer porque não há como evitar a formação da cor julgado que já se formou. É como se eu quisesse, eventualmente, usar um pré-conceptivo para uma pessoa que já está grávida, 8 meses de gravidez. Não dá para usar um pré-conceptivo se a concepção já aconteceu. Não dá para eu evitar a formação da conjugada se ela já se formou. Por isso é que a maioria da doutrina considera que só é possível se falar em efeito obstativo se o recurso for tempestivo. Porque se ele for intempestivo, como eu disse, para ficar mais claro, não há que se falar em evitar em algo que já aconteceu. Eu quero evitar a preclusão temporal. Espera aí, mas ela já aconteceu. Você perdeu o prazo, o recurso não foi interposto. Então, esse é um primeiro momento e isso é muito importante. E por que é importante definir isso? Porque definir quando acontece o trânsito em julgado tem várias consequências no processo. Definir quando aconteceu efetivamente a preclusão tem várias consequências no processo. Eu vou ficar em duas, já que não é esse o objetivo central da nossa matéria aqui hoje, mas para deixar isso bastante claro, imagine vocês que eu desejo entrar com uma ação rescisória. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que tem lugar sempre que ocorre a coisa julgada, sempre que ocorre o trânsito julgado, reunidas algumas condições que a lei traz, obviamente, dentro de um certo prazo. Como regra geral, eu tenho um prazo de 2 anos para ajuizar uma ação rescisória a contar do trânsito julgado. Isso significa dizer que é fundamental definir quando aconteceu o trânsito, porque é a partir dali eu vou começar a contar esse prazo da ação rescisória. Uma outra questão importante que diz respeito à definição de quando acontece o trânsito julgado tem a ver com a própria execução, o assunto que mais nos interessa aqui. Porque se eu tenho uma possibilidade de definir exatamente quando aconteceu isso, eu sei se aquela execução é definitiva, que já transitou em julgado, ou se ela é provisória, porque aquele título permite, nas situações ali presentes do Código, no artigo 520, a execução provisória do julgado. Então, é fundamental definir exatamente quando isso aconteceu. E aí nós temos um problema. Um problema porque, na prática, os processos demoram demais. Na prática, os processos se arrastam por anos e anos e anos. Então, imagine uma situação em que, vou pegar o mesmo exemplo que eu tinha dado anteriormente, imagine uma situação em que esse sujeito entrou com recurso de forma intempestiva. O recurso era para ter sido interposto no prazo de 15 dias e ele entrou com 16 dias. Ele entrou no 16º dia de prazo. Num primeiro momento, ele não se apercebeu da intempestividade. Ele julgava realmente que estava no prazo. Ele contou o prazo de forma equivocada. Vamos fazer de conta que esse recurso foi interposto e a secretaria também que recebe aquele recurso não percebeu a intempestividade, não emitiu nenhuma certidão a respeito disso. Esse processo foi ao juízo, o juízo abriu vista da parte contrária para fazer contra-razões. A parte contrária se manifestou, eventualmente pode ou não ter percebido também o déficit na contagem do prazo, e esse processo é enviado necessariamente, de acordo com o procedimento da apelação, presente nos artigos 1002 em diante, ele necessariamente é enviado ao tribunal. Quem faz a análise da admissibilidade da apelação pelo Código 2015 é o órgão ad quem, o TJ ou o TRF, conforme o caso. Imagine então que isso aconteceu. Esse processo foi ao TJ. Percebam vocês que já ocorreu, no meu exemplo, a coisa julgada. O recurso já era intempestivo porque houve a interposição ali no prazo, no 16º dia de prazo. Mas até o presente momento, ninguém falou disso. Até o presente momento, não houve decisão a respeito disso. Então, vamos fazer de conta que da data que ocorreu o trânsito julgado até o dia que esse processo chegou ao TJ, já se passaram ali 6 meses. E aí você vai dizer, Márcio, mas demorou muito. Depende. Em alguns casos é muito mais demorado do que isso. E aí, então, esse recurso foi distribuído para um relator, e esse relator lá no TJ, ele, com base no artigo 932, ele
percebeu que o recurso de fato estava intempestivo e inadmitiu o recurso. Só que isso demorou mais 3 meses para acontecer. Então, nós já estamos com 9 meses desde que ocorreu o trânsito. Você que fez o recurso de apelação entende que a decisão do relator está equivocada. Você entende que o recurso estava tempestivo. E da decisão do relator cabe um outro recurso chamado de agravo interno. Você então interpõe um agravo interno. Esse recurso vai ser apreciado dali a 3 meses pela turma ou câmara do TJ. Nesse sentido, nós já temos aí 1 ano de prazo. E o seu recurso foi desprovido. Realmente, a decisão monocrática do relator pela câmara ou turma estava correta. Ou seja, a apelação estava intempestiva. Você ainda não está conformado. Você entra com um recurso especial em relação a essa decisão, a esse acordo do TJ. Vamos fazer de conta, para antecipar a nossa história aqui, que 1 ano e meio depois, esse recurso seja definitivamente julgado pelo STJ. O STJ julgou, dizendo que o seu recurso especial deveria ser desprovido, porque, de fato, a apelação estava intempestiva. Percebam vocês que nós ficamos, nesse meu exemplo, 2 anos e meio discutindo apenas uma única questão: se a apelação estava ou não estava tempestiva. Então, lá na frente, 2 anos e meio depois, transitou em julgado a decisão de que realmente havia intempestividade. E aí você não recorre ao Supremo, entende que não é caso, transitou em julgado. Você olha, então tá bom. Já que a minha apelação estava, de fato, intempestiva, eu então agora quero entrar com uma ação rescisória, porque eu entendo que a sentença foi dada, por exemplo, por um juiz que não podia ter julgado a causa, porque era um juiz impedido. Quem julgou a causa era, por exemplo, o pai da parte contrária. E o fato de haver ali uma relação de paternidade entre o juiz, e a parte é caso de impedimento. Ninguém percebeu, essa sentença foi dada, eu apelei para tentar anular a sentença, mas o meu recurso de apelação não foi admitido, então agora eu quero entrar com uma ação rescisória para resolver esse problema. Qual é a dificuldade? Se você considerar, nesse meu caso, que o efeito obstativo não aconteceu, porque o recurso estava intempestivo, isso significa dizer que a coisa julgada já tinha se formado há 2 anos e meio atrás. E ao se formar há 2 anos e meio atrás, é dali que se começa a contar o prazo para se entrar com a ação rescisória. Nesse meu exemplo, eu perdi nas duas pontas. Eu perdi os recursos que diziam respeito à questão da apelação estar ou não tempestiva, e perdi também a ação rescisória, porque quando eu viesse a manejá-la, já havia passado o prazo. Então, o que estava acontecendo na prática? Na prática, os advogados que tinham essa situação e tinham em mente esse problema, eles, na verdade, eu mesmo tive a oportunidade em várias vezes acontecer isso comigo, nos processos que eu cuidava, quando advogava no contencioso de massa, os advogados acabavam tendo que se valer de uma rescisória sem saber exatamente se o prazo estava acabando ou não. O que acontecia nesse exemplo? Eu estou ali com a minha rescisória engatilhada, pronta. Se, eventualmente, durante 2 anos, essa discussão da tempestividade da apelação não viesse, de fato, a ser apreciada, eu entrava com a ação rescisória por cautela. Mas percebam que, ao fazer isso, necessariamente uma das minhas medidas estava incorreta. Por quê? Ora, se o meu recurso de apelação estivesse tempestivo, eu iria ganhar o recurso especial, por exemplo, para determinar que a apelação é tempestiva. Isso significa dizer que a minha rescisória está incorreta, que a rescisória só é possível de ser manejada depois que ocorre o trânsito julgado. Por outro lado, se houvesse realmente a intempestividade, isso significa dizer que a minha rescisória estaria correta, dentro do prazo, mas o meu recurso especial que está pendente no STJ estaria incorreto. Então, eu estaria praticando um ato processual necessariamente incorreto, eu só não saberia qual. E para poder evitar esse problema, eu entrava por entrar com ação rescisória. Mas isso gerava inúmeras consequências. Primeiro, questão financeira, que a ação rescisória é uma ação cara. Vocês eventualmente vão estudá-la posteriormente, já o fizeram, sabem que para poder entrar com uma ação rescisória eu tenho que fazer um depósito de 5% do valor atualizado da causa. Então, é um valor caro, além das custas processuais. Segundo, eu estou atulhando o Poder Judiciário, porque eu estou, eventualmente, entrando com uma ação que vai ser desnecessária. Terceiro, eu vou causar uma confusão processual, porque o réu, a parte contrária, não vai saber exatamente se eu estou discutindo rescisório, se estou discutindo na ação originária. Enfim, é um problema grave. E aí, então, o que fez o STJ
me parece de forma muito pragmática, mas bastante interessante. O STJ editou uma súmula, que é a súmula 401, que diz o seguinte: o prazo para ação rescisória só vai realmente começar quando se esgotarem todos os recursos que disserem respeito à admissão daquele recurso anterior. Então, no meu exemplo, é como se o STJ estivesse criando uma ficção jurídica. O STJ estivesse dizendo, olha, embora em tese, a coisa julgada já aconteceu lá no 16º dia, porque realmente a apelação é intempestiva, como ainda está havendo uma discussão a respeito desse fato, se ocorreu ou não ocorreu a tempestividade da apelação, nós vamos jogar para frente o prazo inicial da ação rescisória. Nós vamos jogar para frente enquanto não se tratar de forma definitiva, não se resolver de forma definitiva, melhor dizendo, qual era, de fato, o dias a quo dessa ação rescisória. Essa regra, essa interpretação, melhor dizendo, que está na súmula 401, ela hoje está presente no CPC, lá no artigo 795 do Código Salvo Melhor Juízo, que é o que trata da ação rescisória. Se não me engano, não é essa, 975, perdão, 975 da ação rescisória, que diz que o prazo da ação rescisória só vai começar depois que esgotados todos os recursos, todas as discussões a respeito dos recursos, a última decisão a respeito dos recursos. Então, na prática, e por que eu estou tratando disso tudo, embora a gente esteja tratando aqui de efeito recursal? Isso tem a ver com a natureza jurídica do juízo de admissibilidade. Porque se nós pensarmos bem, quando o juiz vem e diz, ora, esse recurso está tempestivo ou intempestivo, na verdade o que o juiz está fazendo é dando uma decisão que diz respeito ao passado. Quando, no meu exemplo, o Tribunal de Justiça veio e disse apelação intempestiva, a intempestividade não aconteceu ali naquele momento. A intempestividade já tinha acontecido há um ano atrás. Então, na verdade, me parece que essa decisão ela tem natureza jurídica declaratória. Ela declara o fato que já aconteceu. E, como regra, as decisões declaratórias, as sentenças, as manifestações de cunho declaratório têm eficácia retroativa. E esse é o grande problema, porque, como nós vimos aqui no exemplo anterior, se ela retroagisse, eu iria perder a oportunidade de entrar com a ação rescisória. Então, o que o STJ fez, me parece, ele não entrou nesse mérito, se a decisão que admite ou inadmite um recurso, a decisão que inadmite um recurso tem natureza declaratória, constitutiva ou não, simplesmente disse, olha, pouco importando a divisão doutrinária, que é importante dizer existe, depois vocês podem consultar, o que vai interessar é que o efeito não vai ser retroativo, o efeito vai ser prospectivo. Decidida, de fato, a inadmissibilidade recursal, nós aí, então, vamos dali em diante considerar que ocorreu o transjulgado e, consequentemente, ali vai acontecer o prazo, vai se iniciar o prazo para ação rescisória. E aí vocês podem perguntar, Márcio, mas o que isso tudo tem a ver com efeito obstativo? Ora, nesse exemplo, então, se nós voltarmos ao caso que eu citei, se nós voltarmos ao exemplo, embora o recurso tivesse sido interposto no 16º dia, na prática aconteceu o efeito obstativo, porque ele obstou a formação da coisa julgada, ou pelo menos obstou que se iniciasse o prazo para entrar com a ação rescisória. Nesse sentido, então, embora o recurso de fato fosse intempestivo, como foi uma intempestividade de um dia, de pouco tempo, enquanto se discutia ali se havia ou não havia tempestividade da apelação, nesse sentido aconteceu o efeito obstativo. Então, essa regra geral que eu coloquei aqui, o efeito obstativo vai acontecer em todos os recursos tempestivos, na verdade, vocês estão percebendo que em alguns casos, mesmo o recurso intempestivo, ele vai provocar ali o adiamento da formação da coisa julgada. E aí, então, podem aproveitar o embalo e perguntar, ora, Márcio, mas então significa dizer que sempre que vier um recurso intempestivo, nós vamos protelar a formação da coisa julgada? Porque, imagine, eu sou um réu que eu quero protelar. Eu já perdi o prazo. Eu já sei que a minha apelação está intempestiva. Eu estou 30 dias atrasado. Eu vou interpor o recurso só por interpor, só para protelar. Porque ao interpor o recurso, esse recurso vai ter que ir ao tribunal, o tribunal vai ter que inadmiti-lo, e aí depois eu vou fazer agravo interno e tudo aquilo que eu já citei anteriormente. Se eu fizer isso, eu estou protelando o prazo para começar a coisa julgada material, para acontecer a coisa julgada material e, consequentemente, para a rescisória se instaurar. O STJ ele tem uma exceção à súmula 401.
que é interessante dizer, não está no texto da súmula 401. Mas se você for olhar a jurisprudência, você vai achar que é a seguinte: a súmula 401, que, como eu disse, deu origem, me parece, ao artigo do Código que fala do prazo rescisório, ela vai se aplicar sempre, salvo se houver deslealdade processual, salvo se houver ofensa à boa-fé processual. Nesse exemplo, quando você entra com um recurso manifestamente intempestivo, manifestamente incabível, portanto, não vai se falar no efeito obstativo. No meu exemplo anterior, ocorreu o efeito obstativo porque era um dia de prazo de diferença. Né? Nós estávamos discutindo ali, por exemplo, se tinha havido um feriado no curso do processo que eventualmente adiou ou não o prazo recursal. É uma dúvida razoável. Mas no meu exemplo agora, o sujeito entrou com recurso 30 dias depois do prazo. Já tinha acabado claramente o prazo recursal e ele entrou só para protelar. Nesse exemplo, não vai se operar, não vai aparecer, no caso concreto, a súmula 401 e, consequentemente, o prazo para entrar com a rescisória vai retroagir a data da interposição do recurso que deveria ter sido feita, no meu exemplo, e não fez. Então, essa é uma importante situação, porque a boa-fé, ela joga, a boa-fé lida com a súmula 401 e o prazo recursal. Para ficar claro e passar adiante, então, o efeito obstativo, como regra, ele acontece em todos os efeitos, todos os recursos tempestivos, ressalvando essa possibilidade de que, se houver uma discussão a respeito da identidade ou não do recurso, ela pode ser protelada conforme a súmula 401 que eu disse para vocês. Se quiserem, há um caso concreto em que eu atuei, em que eu fiz um recurso especial que discutia exatamente a aplicabilidade ou não, na época, ainda era o Código 73, mas a aplicabilidade ou não dessa súmula 401 é um caso concreto. E esse recurso especial, na época eu até nem achei que fosse, mas ele acabou sendo considerado tão bom que ele foi publicado na revista de processo como uma peça forense. E ele está aqui, né, eu coloquei para vocês o link, lá disponível na academia.edu, vocês podem encontrá-lo. É exatamente um caso em que se discutia se havia ou não ali a possibilidade de se aplicar a súmula 401 com uma ação rescisória. Fica aí como sugestão para vocês. Bom, uma outra questão importante, ainda dentro do efeito obstativo, é a seguinte: será que, de fato, o efeito obstativo é um efeito que decorre do recurso, ou será que é um efeito que decorre da possibilidade de se recorrer, que é o que a doutrina chama de efeito da recorribilidade? O que significa provavelmente dito isso? Ora, imagine que a sentença foi publicada hoje dia 3 de fevereiro, uma quarta-feira. O prazo recursal, portanto, as partes foram intimadas hoje, no meu exemplo, e o prazo recursal vai começar amanhã, no dia 4 de fevereiro, é o dia 1 de prazo. Esse recurso, eu não sei se ele vai ser interposto ou não. Ao final do prazo recursal, ao final dos 15 dias úteis de prazo recursal, eu não sei se esse recurso vai ou não ser interposto. Mas percebam vocês que, enquanto eu ainda não sei se o recurso vai ou não ser interposto, não é possível se falar em formação da coisa julgada. A coisa julgada ou a preclusão, ela vai acontecer, conforme o caso, ao final desse prazo. Ao final do prazo, nós vamos verificar se o sujeito fez ou não a interposição recursal. Isso significa dizer, portanto, que enquanto esse prazo não se esgotar, não é possível se falar em formação da coisa julgada da preclusão. Em outras palavras, se eu estou sendo claro, vocês estão percebendo que o efeito obstativo ele já surge simplesmente pelo fato de ser ou não possível, pelo fato de ser possível recorrer. Nesse primeiro dia, no dia 4, no dia 5, no dia 6, no dia 7, enfim, nos dias que sucedem a intimação da parte, já não é possível se falar em formação da coisa julgada. Para se poder falar que há ou não coisa julgada, para poder se falar se há ou não preclusão temporal, conforme a hipótese, eu preciso esperar passar o prazo. E aí só depois vou poder dizer se ocorreu ou não ocorreu o adiamento daquela coisa julgada ou o adiamento da preclusão com a interposição do recurso tempestivo. Então, se eu estou conseguindo ser claro, vocês estão percebendo que o efeito obstativo ele já existe a partir da mera possibilidade de se recorrer. Tanto é que, em alguns casos, vocês já devem ter visto, ou se ainda não viram, vão ver aí nas suas respectivas práticas forenses, o juiz às vezes diz o seguinte: olha, aguarde-se o prazo recursal. Você quer uma certidão
de que aquela decisão foi favorável e que ocorreu o trânsito-julgado. Aguarde o prazo recursal. Não dá para dar a certidão agora. Não dá para dizer que ocorreu ou não. Ah, mas eu sei que a parte contrária não vai recorrer, ela já me disse que não vai recorrer. Então, ela que se manifeste em juízo. Manifeste em juízo, abrindo mão do prazo recursal e, consequentemente, aí sim nós podemos falar de trânsito julgado. Mas enquanto isso não acontecer, nós vamos ter que aguardar o prazo passar. E ao aguardar o prazo passar, o que eu estou falando em outras palavras? Eu estou dizendo que ocorreu ali o efeito obstativo. Então, boa parte da doutrina considera, que é a que trata do tema, que o efeito obstativo, na verdade, não é necessariamente um efeito sempre do efeito do recurso, e sim um efeito da mera possibilidade de se recorrer. É claro que se o recurso vier a ser interposto, ele vai sim adiar a formação da coisa julgada, ele vai sim adiar a preclusão temporal. Mas, eventualmente, mesmo que ele não venha a ser interposto, durante aquele prazo de 15 dias, que é a regra geral do nosso Código de Processo Civil, prazo de 15 dias úteis, ele vai adiar ali a possibilidade de transitar em julgado. A coisa julgada só vai acontecer ao final daquele prazo. Então, tecnicamente falando, nesse interstício, nesse intervalo de prazo, eu ainda não tenho coisa julgada e, consequentemente, eu tenho ali o adiamento da formação da coisa julgada. Se o efeito obstativo é exatamente isso, adiar a formação da coisa julgada, de fato, a mera possibilidade de se recorrer já foi suficiente para poder fazer com que a coisa julgada não tenha se formado. Então, essa é uma primeira situação. Diz respeito ao efeito obstativo, ele acontece em todos os recursos. E aí pouco importa se os recursos são ordinários ou extraordinários, ou também chamados de excepcionais. E daqui a pouco a gente vai ver, de acordo com o tipo de recurso, os outros efeitos têm diferença. Para esse caso, não. O efeito obstativo não faz diferença qual é o tipo de recurso, se ele é ordinário ou extraordinário. A diferença faz se ele é admissível ou não, como a gente já viu. Bom, esse é um primeiro efeito recursal. Como eu falei, ele é importante, embora alguns autores sequer façam referência a ele. A gente entra agora no segundo efeito recursal, que é o efeito devolutivo. Esse certamente é fundamental. Você precisa saber o efeito devolutivo para muitas coisas, principalmente também para a execução. A execução ela tem relação direta com o efeito devolutivo. Aquilo que eventualmente foi alvo de recurso não pode ser alvo de execução, se não for a hipótese de execução provisória. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Bom, o primeiro momento que a gente precisa saber é que o efeito devolutivo ele tem relação direta com o princípio dispositivo. Aquela ideia originária que você já estudou quando tratou do processo de conhecimento, que é o autor que escolhe o que vai levar ao judiciário, é o autor que escolhe aquilo que ele vai submeter à apreciação do Poder Judiciário, isso acontece aqui também. Isso acontece aqui também em efeito recursal. É o autor que escolhe se ele vai ou não recorrer no primeiro momento, e depois é ele que escolhe em relação a que ele vai recorrer. Então, para ficar com um exemplo base, a partir da nossa explicação de efeito devolutivo que está começando agora, vamos fazer de conta que ocorreu um acidente de trânsito. Nesse acidente de trânsito, a vítima do acidente de trânsito era um motoqueiro, um motoboy, um prestador de serviços que usa sua moto para poder fazer entregas aí pela cidade afora. Com aquele acidente, esse motoboy ele sofreu escoriações, sofreu lesões, que fizeram com que ele tivesse que ir ao hospital e ficasse lá, por exemplo, 15 dias internado. Durante esse tempo, então, ele não conseguia trabalhar, isso é um primeiro problema. A moto dele ficou toda avariada, esse é o segundo problema. Ele teve também ali gastos com o hospital, com remédio, com toda dificuldade. Ele então ajuiza uma ação contra aquela pessoa que o atropelou, que ele entende que a pessoa o atropelou, pedindo lucros cessantes, que diz respeito ao período que ele ficou sem trabalhar. Ele faz uma conta lá dos dias que ele ficou parado e ele quer que esses lucros cessantes sejam pagos a ele. Ele pede danos materiais, porque ele quer que a moto dele seja arrumada, então é o segundo pedido. Ele pede um dano moral, porque ele, por conta daquele acidente, ele está abalado e sofreu ali um abalo importante, digno de ser reparado, de ser ressarcido. E ele pede também ali os danos estéticos, os danos hospitalares que ele gastou ali no hospital, ele quer que seja reparado. Então ele fez 4 pedidos em juízo, ele cumulou objetivamente 4 demandas. Ele poderia ter pedido outras coisas, mas no meu exemplo ele só pediu essas 4 coisas. Vamos tomá-lo como base. Então nós vamos ter o pedido 1, 2, 3 e 4, conforme eu disse anteriormente. Nesse primeiro momento, então, foram fixados os limites dessa demanda. E aí vamos fazer de conta que o juiz, ao apreciar essa demanda que o motoboy ajuizou,
ele entendeu que era caso de improcedência total. Né? Na verdade, improcedência, né? Porque é uma redundância falar improcedência total. Ou você é improcedente, ou é procedente em parte ou no todo. Ocorreu uma improcedência. Todos os 4 pedidos foram rejeitados. E aí, então, o nosso amigo o motoboy, ele procura você para poder fazer um recurso. Ele entende que é hipótese fazer uma apelação. E aí, então, você vai apreciar esse processo. Você vai verificar se de fato ocorreu algum vício digno de ser levado ao tribunal para efeito recursal. Como eu já falei muitas vezes, o primeiro advogado, o primeiro juiz da causa é o advogado. Então, você que vai analisar se a sentença está incorreta ou não. Porque é o seu nome que está ali no recurso de apelação. É você que está assinando o seu recurso de apelação. Então, é a sua reputação que está ali. Você vai ter que apreciar, portanto, se aquele recurso é ou não é cabível. Você que vai apreciar se é caso ou não de apelação. Né? Não é a parte que vai dizer isso. É uma questão técnica que cabe a você, como advogado, o advogado, analisar. Vamos fazer de conta que você verifica, de fato, que dos 4 pedidos que foram feitos em juízo, um deles, que era o pedido de lucros cessantes, ele não restou provado. Não houve prova, de fato, que ele recebia aquela quantia diária, por exemplo, R$ 1.000 por dia. E aí, como ele ficou parado 20 dias, ele teria direito a receber, pela petição inicial, R$ 20.000. Não houve prova disso. Né? Durante a tramitação do processo em primeiro grau de jurisdição, não se conseguiu o autor desincumbir-se do ônus de provar esses lucros cessantes. E você percebeu isso. E aí, então, você verifica que, nesse caso, não vai apelar. Porque você sabe que apelar, nesse caso, vai ser infrutífero. Essa apelação não vai ser produtiva, pelo contrário, ela pode, inclusive, prejudicar a imagem que o seu cliente tem em relação ao tribunal. Você, então, de boa fé, aplicando a lealdade processual, que cabe, obviamente, ao advogado também, prevista lá no artigo 5º do CPC, você diz o seguinte: olha, eu não vou apelar em relação a essa parte. Em relação aos danos materiais, em relação aos danos morais, em relação aos danos hospitalares, né, os reparos que foram gastos, aí sim você vai fazer o recurso de apelação. É possível que isso aconteça? Não só é possível, como nesse caso é recomendável. O que aconteceu? O que aconteceu é que você, então, ao analisar a sentença, entendeu que haveria a necessidade de se fazer um recorte. O primeiro grau de jurisdição apreciou os 4 pedidos. O segundo grau de jurisdição vai apreciar apenas 3 pedidos. Então, a sua apelação vai ter um objeto menor do que foi feito lá no processo de primeiro grau, um grau de jurisdição originário. Nesse sentido, o que você fez foi restringir o âmbito de devolutividade daquela apelação. No primeiro momento, o juízo originário, o juízo ACOR, ele tinha, por conta do princípio dispositivo, a obrigatoriedade de apreciar os 4 pedidos. O tribunal, nesse exemplo, vai apreciar apenas 3, porque você, deliberadamente, de forma voluntária, optou por não recorrer em relação ao pedido que diz respeito aos lucros cessantes. Como é que eu consigo perceber que isso acontece? Bom, basta vocês lerem o artigo 1013, caput do CPC, que ele diz expressamente que o tribunal vai analisar a matéria que foi impugnada. Percebam a expressão utilizada pelo legislador. Lá não está escrito matéria impugnável. Vou deixar marcado aqui em vermelho. A matéria impugnável é aquela passível de impugnação. Vocês poderiam ter apelado, no meu exemplo, dos 4 pedidos, mas optaram, pelas razões que eu já expus, por recorrer apenas de 3. Então, nesse sentido, o que vai acontecer é que vocês impugnaram efetivamente apenas os pedidos de danos materiais, danos morais e danos hospitalares. Nesse sentido, portanto, vocês reduziram o âmbito de devolutividade, como eu disse, da apelação. Isso tem a ver com a voluntariedade. Foi a parte que escolheu. Vocês que escolheram. A lei não obrigava vocês a recorrerem. Vocês que assim entenderam que era possível de se recorrer apenas de 3 questões. Ou era razoável, era recomendável de recorrer apenas de 3 questões. Então, o recurso é uma atuação voluntária. E aí, lembrando do exemplo do conceito clássico de recurso do professor Barbosa Moreira, o professor Barbosa Moreira diz né, a lição dele sempre é importante relembrar. O recurso é um remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão impugnada.
Percebam que ele diz expressamente a decisão impugnada, aquilo que foi impugnado pela parte. Então, você, a partir da sua voluntariedade, entendeu que, nesse exemplo, não deveria recorrer em relação ao pedido 4. Nesse sentido, portanto, o efeito devolutivo vai se operar em relação apenas ao efeito ao pedido 1, ao pedido 2 e ao pedido 3. Acredito que tenha ficado claro. O que é, propriamente dito, o efeito devolutivo? Bom, essa expressão, devolução, ela é histórica. E é importante entender que o que está acontecendo aqui é basicamente a ideia de que eu recebi uma decisão, a decisão, no meu exemplo aí do motoboy, que julgou os 4 pedidos improcedentes, e eu entendo que a decisão ela está eivada de algum tipo de vício, ou um erro improcedendo, ou um erro judicando, não interessa agora nesse caso. E ela tem vícios em relação à parte 1, à parte 2 e à parte 3 dessa sentença. Nesse sentido, eu quero devolver essa decisão ao Poder Judiciário. Percebam que eu não disse devolver ao juízo que proferiu a decisão. Porque se nós pensarmos que o efeito devolutivo tem relação com o órgão de destino, há uma divergência doutrinária clássica no sentido de que só haveria efeito devolutivo se a devolutividade acontecesse por um órgão hierarquicamente superior. Se essa devolutividade fosse pelo mesmo órgão, não se falaria em efeito devolutivo. Essa divergência doutrinária, me parece, restou superada, e eu tenho, toda vez que há uma devolutividade ao judiciário, eu tenho, e é possível se falar em efeito devolutivo. E aí pouco importa se o efeito devolutivo vai se dar para o mesmo órgão, que é o que acontece, por exemplo, no recurso de imagem de declaração, que o mesmo juízo, a COR, é o juízo ad quem, o mesmo juízo que prolatou a decisão é o juízo que vai apreciar o recurso, ou se é um órgão superior, como o exemplo da apelação. No meu exemplo, a sentença foi dada lá pela primeira vara civil da comarca, e a apelação vai ser apreciada, por exemplo, pela quinta Câmara Civil do TJ. São órgãos hierarquicamente diferentes. Não interessa. Em qualquer dos casos, aconteceu o efeito devolutivo. Né? A decisão foi proferida e eu, então, entendo que ela não está correta por algum motivo e eu estou devolvendo aquela decisão à apreciação do Poder Judiciário. Por isso, esse nome, efeito devolutivo, que me parece importante reconhecê-lo, embora também haja essa divergência doutrinária. Pois bem, seguindo aqui no nosso roteiro, nós já percebemos, portanto, que o efeito devolutivo tem relação com a matéria impugnada, e não apenas com a matéria impugnada. Agora, não sei se perceberam, esse artigo, 1013, é um artigo que trata de apelação. E aí vocês podem se perguntar, quando estiverem estudando isso pela primeira vez, ora, Márcio, mas isso diz respeito apenas à apelação? Porque o 1013 é o dispositivo que trata esse recurso, e os outros recursos. Na verdade, o que o CPC 2015 faz, copiando o que o CPC anterior também fazia, é usar a apelação, nesse sentido, como base para todos os outros recursos. Então, vocês vão ver que vários dispositivos que dizem respeito aos efeitos recursais estão na parte de apelação. Eles deveriam estar na parte da teoria geral de recursos, mas por questões históricas eles acabam não estando, porque durante algum tempo recurso, apelação era sinônimo de recurso. A apelácio era o recurso clássico. Então, se entendia ali que a apelação era sinônimo de recurso e, portanto, isso historicamente foi ficando. Embora, tecnicamente falando, é importante reconhecer que o ideal seria que essa regra, que é uma regra geral, uma regra da teoria geral de recursos, não estivesse dentro do capítulo de apelação. Mas isso é algo que, com o tempo, se supera e todo mundo entende, a doutrina toda entende, a experiência também, que esse dispositivo vale para todos os recursos. Então, o que acontece é a devolutividade para um órgão que não necessariamente, como eu disse anteriormente, é hierarquicamente superior. Né? Pode ser que aconteça mais às vezes, mas pode ser que não, como acontece no exemplo que eu já citei dos embargos de declaração. Bom, nesse sentido, portanto, é possível dizer que o efeito devolutivo está presente em todos os recursos. E aí faço aqui menção à posição minoritária do professor Barbosa Moreira, que dizia que não há que se falar em efeito devolutivo quando a devolutividade houver no mesmo patamar. Não me parece que essa seja a ideia, como eu disse anteriormente, se houver a devolutividade para o Poder Judiciário, pouco importando quem vai resolver o problema, se é o próprio órgão que proferiu a decisão ou o órgão superior, há que se falar em efeito devolutivo. Bom, há aqui uma divisão muito importante. Essa talvez seja a parte mais difícil do estudo do efeito devolutivo, que divide o efeito devolutivo em duas perspectivas.
Uma primeira perspectiva que é chamada de perspectiva horizontal. Primeira perspectiva que divide o efeito devolutivo quanto à sua extensão. E uma segunda perspectiva que divide o efeito devolutivo em relação à sua profundidade, que é a chamada perspectiva vertical. Eu marquei de cores diferentes aqui para facilitá-los. Então, separadamente, vamos analisar as duas perspectivas, e aí eu vou me valer aqui de uma metáfora que eu já faço há algum tempo, quem já assistiu essas aulas presenciais eventualmente já sabe disso, que é o que eu chamo de piscina recursal. Vamos imaginar que nós estivéssemos, aproveitando esse calor que estamos aí, que nós estivéssemos diante de uma piscina. Uma piscina que tem 5 por 5, uma piscina bem grande. Ela tem 5 metros de largura e 5 metros de comprimento. Ela é uma piscina, então, bastante grande, e ela tem também 10 metros de profundidade. 10, acho que eu estou exagerando, né? Ela tem 2 metros de profundidade. Então, ela tem 5 metros por 5 e 2 de profundidade. Vamos fazer de conta que eu seja o dono dessa piscina. Eu tenho a propriedade dela e eu estou permitindo que vocês também possam utilizá-la por conta desse calorão. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é, eu vou traçar nessa minha piscina imaginária uma limitação. E vou dizer o seguinte, olha, no primeiro metro da piscina, tanto no comprimento quanto na largura, só eu posso nadar. O primeiro metro quadrado é meu. Todos os outros vocês estão liberados para poder nadar. Então, imagine aí uma piscina. Se eu tivesse aqui um quadro, talvez eu até poderia desenhá-la, embora desenho não é meu forte. Imagine que eu tenho, então, essa piscina, e aí, nesse período específico, nesse pedaço específico, só eu posso nadar. Em todos os outros pedaços, se a gente pode chamar assim dessa piscina, vocês têm autorização para poder nadar, mergulhar, enfim, fazer o que quiserem, pular de cabeça, nadar cachorrinho, enfim, o que vocês quiserem fazer, está liberado. Mas naquele cantinho ali, é o meu cantinho, só eu posso ali nadar. Vocês concordam com isso? Bom, vocês têm duas opções. Ou concordam e podem usar a piscina, ou não concordam e ficam aí no calor. Vocês que sabem, é a opção que vocês têm. Não tem essa possibilidade de usar o meu cantinho. Guardem essa ideia e daqui a pouco eu vou voltar nela. Pensem agora, esqueçam um pouco da piscina, esqueçam do calor e voltemos aqui para cá. Imagine que nós temos lá no nosso exemplo, então, os 4 pedidos que foram feitos pelo nosso colega, nosso amigo motoboy, esse se acidentou, que contratou você para poder resolver o problema em grau recursal. Nesse sentido, vocês têm aqui a possibilidade de apelar, como eu disse anteriormente, dos 4 pedidos, mas escolheram apelar só de 3. Aqui o que nós temos é uma máxima, um brocado muito conhecido, que é a ideia que vocês talvez já tenham ouvido falar de tanto um devoluto quanto um apelato. Traduzindo, quanto mais se apela, mais se devolve. Ou, melhor dizendo ainda, quanto mais se recorre, mais se devolve. Então, nesse nosso exemplo, vocês escolheram recorrer, vocês escolheram apelar de 1, 2 e 3. Poderiam ter recorrido do 4, mas não fizeram. Então, nesse caso, vocês devolveram ao tribunal aquilo que foi alvo de apelação, 1, 2 e 3. Isso significa que o recurso de vocês é um recurso parcial. Essa é uma classificação dos recursos muito interessante que diz respeito a esse efeito. O recurso não é total. Vocês poderiam ter impugnado o 4º pedido, mas não o fizeram. Então, é um recurso parcial. Isso é importante porque o que vai acontecer em relação a esse pedido número 4 é que, como ele não foi alvo de recurso, ele vai transitar em julgado. Nós temos aí o trânsito julgado parcial. Se, eventualmente, o nosso amigo motoboy, por exemplo, foi condenado a pagar o honorário de sucumbência à parte contrária porque perdeu esse pedido 4, esse pedido 4 transitou em julgado. A parte contrária, né, a pessoa que supostamente o atropelou, ela vai ter que pagar, ela vai ter direito a executar, o advogado dela vai ter direito a executar os honorários de sucumbência em relação ao pedido 4, porque ele já transitou em julgado. Nesse sentido, porque nós optamos por não recorrer. Então, esse recurso é parcial, porque ele decotou aquela sentença que era dividida em 4 partes, apenas 3. É como se, então, voltando para a nossa piscina, o cantinho, aquele cantinho lá, não foi para o tribunal. Vocês, então, têm lá a possibilidade de nadar em todo o restante da piscina, e não no cantinho. O cantinho é o pedido 4. O cantinho é aquele que ficou para trás, é aquele que não foi levado ao recurso. Percebam, portanto, que quanto à extensão
que é a perspectiva horizontal do nosso recurso aqui, quem define a extensão é a voluntariedade da parte. É a parte que escolhe o que ela vai recorrer. Então, essa primeira divisão é importante porque ela diz respeito à autonomia da vontade. E percebam vocês que mesmo se você estiver tratando de alguém que tem a obrigação funcional de recorrer, por exemplo, a Fazenda Pública, né, o procurador diz, eu sou obrigado a recorrer, eu tenho que recorrer. Essa é uma obrigação dele, administrativa, funcional dele com o órgão dele. Se eventualmente ele perdeu o prazo, ou se eventualmente ele escolheu que não era caso de recorrer quanto a um dos pedidos, processualmente falando, não vai haver consequência alguma. Ele não vai ser punido processualmente porque deixou de recorrer, porque não havia ali, nesse caso, uma obrigatoriedade dele recorrer. Há um ônus. Ele recorre se quiser. Márcio, mas se ele deixar de recorrer, ele vai sofrer uma sanção lá na advocacia pública que ele trabalha. Isso aí é um problema administrativo. Processualmente falando, não há uma obrigação, há um ônus. Ele escolhe se vai ou não vai recorrer, e nesse exemplo, vocês escolheram, como eu disse, repetindo, recorrer apenas de 3 partes da minha sentença. Bom, essa é uma primeira parte interessante. Então, imagine nessa minha piscina hipotética que eu tracei uma linha horizontal, e nesse primeiro pedacinho aqui é o pedacinho que vocês não podem nadar, e todos os outros pedacinhos aqui estão autorizados para você. Esse primeiro pedacinho é o pedido 4, como eu disse, não foi ao tribunal. Agora, nós vamos tratar da segunda perspectiva, que é a perspectiva em relação à profundidade. É uma perspectiva vertical. Percebam que aqui eu não já estou mais traçando qual é o pedacinho da piscina, já foi definido. Eu estou traçando qual é a profundidade que vocês podem ir nessa minha piscina recursal. Como eu disse anteriormente, ela tem 2 metros de profundidade. Aqui eu tenho 2 possibilidades. Se os seus recursos forem de natureza ordinária, se os seus recursos forem recursos que permitem a ampla discussão de matérias de fato, de direito, vocês vão estar autorizados a investigarem, a levarem ao tribunal todas as matérias que dizem respeito àquele pedido que foi delimitado. Então, nesse exemplo, como nós estamos tratando de uma apelação, a apelação que é o recurso ordinário por excelência, a apelação permite que você tenha a profundidade máxima. Então, você pode, eventualmente, requerer, em grau recursal, que o juízo do tribunal, o juízo ad quem, revise uma prova documental, por exemplo, que está junto com a petição inicial. Você pode pedir, por exemplo, que o tribunal revise uma prova pericial que foi feita logo depois, numa audiência que foi feita pelo juiz Acó. Esse tribunal, portanto, ele pode se aprofundar, ele pode ir lá no fundo da nossa piscina, desde que dentro daquele pedaço que foi delimitado, ele pode se aprofundar e, eventualmente, revisar uma prova pericial, uma prova documental, como no meu exemplo. Por outro lado, se eu tiver um recurso excepcional, ou também chamado um recurso de índole extraordinária, que são os recursos destinados aos tribunais superiores, o recurso especial, o recurso extraordinário, os embargos de divergência, basicamente, nesse caso, a profundidade não é máxima, ela é limitada. Limitada às matérias que já foram alvo de apreciação. Limitadas matérias, vocês vão estudar isso posteriormente, quando forem tratar, ou já assim fizeram, os recursos excepcionais, limitadas matérias que foram alvo de pré-questionamento, limitadas matérias que são de direito. As matérias de fato, elas não são passíveis de conhecimento, como regra, pelos tribunais superiores. Isso você consegue perceber nitidamente vendo, por exemplo, a súmula 7 do STJ, que diz que matéria de fato não pode ser reapreciada pelo STJ em grau recursal. Então, nesse meu exemplo, imagine que, para poder apreciar se houve ou não houve dano material, eu preciso verificar um vídeo que consta do processo. Eu preciso pedir que o tribunal revise o vídeo, assista novamente ao vídeo e veja que, de fato, houve lá o acidente de trânsito, naquela situação, enfim, assado. Se eu estiver fazendo isso num recurso ordinário, como na apelação, vai ser possível. O tribunal vai poder reapreciar o vídeo, se assim desejar. Embora raro, a gente sabe que é raro isso acontecer, mas é possível. Agora, se eu estiver fazendo esse mesmo pedido em grau de recurso especial, um recurso excepcional, o STJ vai dizer, não é possível fazer isso. Há aqui uma limitação quanto à profundidade. É como se, então, eu dissesse a vocês, olha, a minha piscina é muito funda, e eu estou preocupado com vocês. Eu estou preocupado com a saúde de vocês. Então, vocês vão poder usar
todo esse pedaço da piscina, com exceção do meu cantinho, que está garantido ali, vocês já sabem disso, mas vocês vão poder mergulhar só até 1 metro. Vocês não vão poder ir no fundão da minha piscina, porque eu tenho preocupação com vocês, amanhã vocês podem eventualmente sofrer um acidente, eu não quero. Então, nesse exemplo, o que vai acontecer? Vocês vão delimitar a minha profundidade em 1 metro. A minha profundidade foi delimitada em 1 metro porque você, no meu exemplo, tinha ali se valido de um recurso excepcional. Se não houvesse um recurso excepcional, se houvesse um recurso ordinário, como uma apelação, um agravo de instrumento, por exemplo, um agravo interno, nesses casos também, aí você poderia se aprofundar, como o tribunal fez, e revisar a prova pericial, revisar a prova documental. Então, se eu estou conseguindo ser claro, vocês estão percebendo que, em relação à profundidade, não é a vontade da parte que manda. Em relação à profundidade, o que manda é o tipo de recurso, a natureza do recurso que está sendo utilizado. Isso tem a ver com o âmbito de apreciação recursal, isso tem a ver, portanto, com a hipótese do recurso ser de fundamentação livre ou vinculada, conforme o caso. Bom, vista essa primeira diferenciação, que é importante, essa, vamos dizer assim, é a regra geral, existem situações excepcionais. E as situações excepcionais é que demandam um pouco mais de cuidado de vocês, porque são as que costumam aparecer, por exemplo, em provas mais difíceis de concurso, provas abertas, enfim, existe aqui um problema. E as situações excepcionais, elas têm a ver com o efeito translativo, que nós vamos estudar depois, mas embora eu vá dizer aqui um pouco, e também com as questões suscitadas e não apreciadas. E aí eu estou falando especificamente dos parágrafos 1º e 2º do 1013. Bom, esses dois dispositivos, essas duas hipóteses, têm a ver com o efeito devolutivo, porque, como regra, quando nós estamos falando de recurso, como o próprio nome já diz, eu estou fazendo o curso de novo. Recorrer significa percorrer mais uma vez aquele caminho que foi percorrido anteriormente. Então, como regra, o que nós temos é um duplo grau de jurisdição quando eu falo de recurso. Houve uma primeira apreciação com a qual você não concorda, e você então leva ao tribunal essa questão para ela ser reapreciada. Mas nem sempre isso acontece. Em alguns casos, nós vamos ter matérias que vão ser apreciadas pela primeira vez em grau recursal. E aí nós temos duas situações, que são essas que eu estou tratando aqui agora. O primeiro exemplo diz respeito às questões cognoscíveis de ofício. São as matérias que boa parte da doutrina chama matérias de ordem pública. Essas matérias, que são de conhecimento obrigatório pelo juiz, eventualmente, mesmo que a parte não tenha levado ao tribunal, o juiz obrigatoriamente adquém vai ter que conhecê-la. O exemplo simples, tradicional, imagine que nessa situação que a gente está tratando aqui, imagine que tenha ocorrido a prescrição. O primeiro grau de jurisdição não percebeu que ocorreu a prescrição. Ele julgou improcedente o pedido do motoboy por outro motivo qualquer. Você fez o recurso de apelação, levando lá o pedido 1, o 2 e o 3, o 4, como a gente já falou, não foi levado ao tribunal, mas quando chega lá no tribunal, o tribunal percebe que ocorreu a prescrição. E a prescrição, portanto, é uma matéria cognoscível de ofício que deve ser apreciada pelo tribunal, e o tribunal, ao apreciá-la de ofício, entende que, na verdade, ocorreu a prescrição e nada que você tinha alegado tem pertinência, porque a prescrição é uma matéria prejudicial de mérito. Percebam que, nesse caso, a matéria da prescrição não foi tratada pelo juízo a cor. Então, não está havendo uma reapreciação. Está havendo uma apreciação pela primeira vez. Mas por que isso é possível? Porque eu tenho uma matéria especial, uma matéria que diz respeito a uma apreciação oficiosa do juízo. É importante frisar que, em relação a essa matéria, obviamente, tem que haver ali o respeito ao contraditório. Né? Basta lembrar lá do artigo 10. Né? Então, nesse caso, se de fato isso acontecesse, o relator entender que era hipótese de se aplicar ou não a prescrição, ele antes tem que intimar as partes a respeito desse tema. Mas, feito isso, a apreciação pode se dar de forma oficiosa. Agora, é importante dizer que, em relação ao pedido 4, isso não é possível acontecer, ele já transitou em julgado. Então, no meu exemplo anterior, né, o pedido tinha sido julgado improcedente. O pedido 4 tinha sido julgado improcedente. Vamos fazer de conta, para facilitar meu exemplo, que o pedido 4 tivesse sido julgado procedente para condenar o réu a pagar R$5.000 ao autor. O autor entende que é pouco, mas ele não recorre, transitou em julgado. Chega no tribunal, o tribunal entende que está prescrito.
Percebam que é o mesmo fato, o acidente de trânsito, que vai dar ensejo a vários pedidos. Pedido danos materiais, danos morais, lucros cessantes, que ficou para trás, e danos hospitalares, reparação dos prejuízos hospitalares. É um mesmo fato que deu origem a esses todos pedidos. Ocorrendo a prescrição, todos eles, nessa situação, por consequência, cairiam por terra. Mas o quarto pedido, ele não vai ser possível de ser apreciado pelo tribunal, porque, como eu disse anteriormente, ele não foi alvo de devolutividade, ele transitou em julgado. Isso também é visto por parte da doutrina com efeito translativo, e eu vou me permitir explicar melhor isso na segunda parte da nossa aula, quando chegarmos lá. Mas como parte da doutrina considera aqui, como por exemplo faz o professor Fred Dier e também o professor Leonardo Carlos da Cunha, aproveitei e já falei de uma vez. A outra questão são as questões suscitadas e não apreciadas. Aí, nesse caso, nós temos uma expressa previsão legal do artigo 1013, parágrafo 1º e 2º. Aqui o que acontece? Vamos imaginar que você, como advogado do motoboy, lá está tentando levar suas teses ao tribunal, e eu era o advogado da parte contrária. Eu era advogado do suposto atropelador. E eu levantei duas teses para dizer que o pedido deveria ser julgado improcedente. Eu levantei dizendo que eu não era o motorista que estava naquele dia naquele carro, eu tinha um álibi, eu estava em outro lugar. E eu levantei uma segunda tese, dizendo que, na verdade, esse motoboy invadiu a pista contrária. Portanto, ainda que ficasse demonstrado que fui eu o motorista, que eu que realmente pratiquei esse ato que deu origem ao acidente, eu não tive responsabilidade, foi culpa exclusiva da vítima. São duas teses. Vamos fazer de conta que o juízo de primeiro grau ele entendeu que eu realmente não era o motorista. E aí, então, ele nem apreciou o segundo fundamento da minha defesa, porque não havia necessidade. Se ele considerou que eu não era o motorista que estava no local na hora tal, considerou que o meu álibi era um álibi bom o suficiente para dizer que eu não era o motorista, o segundo fundamento da minha defesa nem foi apreciado. Ele foi suscitado na contestação por conta do princípio da eventualidade. Vocês sabem, eu sou obrigado a levantar todas as minhas teses de defesa, mas ele nem chegou a ser apreciado. No tribunal, por conta da profundidade do efeito devolutivo, essa matéria que foi levantada, mas ela está quietinha ali, ela não foi apreciada, ela volta ao tribunal. O tribunal ele é obrigado a apreciar essa matéria se, por exemplo, a pretensão de vocês, a pretensão do advogado do motoboy for admitida e for julgada, for provida. Vamos fazer de conta que vocês conseguem demonstrar que o meu álibi é frágil. Vocês conseguem demonstrar no tribunal que, de fato, eu era o motorista que estava dirigindo aquele veículo. Ótimo. Isso não significa que vocês necessariamente tiveram provimento no recurso, porque há um segundo fundamento que ali foi citado e não foi apreciado. E esse fundamento agora vai ter que ser tratado pelo tribunal. Então, às vezes acontece que vocês ganham, mas não levam. Vocês ganham a tese processualmente, mas não mudam o resultado do julgamento. Vamos fazer de conta que vocês conseguiram reformar a sentença para demonstrar que, de fato, eu era o responsável, eu estava presente ali. Porém, existe prova que foi feita no processo demonstrando que, de fato, o motoboy invadiu a pista contrária. Percebam, o fundamento da improcedência vai ser modificado, o pedido vai continuar sendo improcedente, mas não mais pela falta de comprovação da autoria, e sim pela falta de comprovação da responsabilidade daquele réu, meu cliente, em relação a esse acidente que vocês estão alegando. Então, o recurso, nesse caso, não vai modificar a sentença, embora o fundamento dela tenha sido modificado. Isso é possível, isso, na verdade, é necessário, porque o primeiro grau de jurisdição nem chegou a apreciar aquela matéria, porque não era necessário. Né? O judiciário, como regra, não é um órgão de consulta, então ele não tem que obrigatoriamente se manifestar sobre todas as defesas que eu levantei. Ele tem que se manifestar sobre a defesa que, nesse caso, calhou de ser a importante, que foi acolhida em primeiro grau de jurisdição. Se o juiz de primeiro grau tivesse entendido que eu era o responsável, que eu tinha legitimidade, ele necessariamente teria que intervir e apreciar segundo fundamento. Como ele não fez isso no primeiro grau, essa matéria não foi apreciada, embora suscitada, e ela vai ser devolvida ao tribunal. Essa é uma hipótese que está presente ali nos parágrafos 1013 do meu artigo 1013. Então, isso também é possível de acontecer. Tudo bem? Para terminar, em relação ao efeito devolutivo, a gente chega talvez uma parte mais
difícil, talvez não sei se chega a ser difícil, mas talvez interessante do nosso tema, que tem a ver com o parágrafo 3º de 2013. Esse parágrafo 3º de 2013, ele fala da conhecida pela doutrina teoria da causa madura. O que é essa ideia? Bom, é importante dizer que isso não é uma novidade. O código passado, 73, já tinha sido modificado em 2001 para permitir essa possibilidade. Como regra, como eu disse anteriormente, o que acontece é que no grau de recurso nós temos a reapreciação da matéria. Só que às vezes isso faz com que o processo demore demais, faz com que haja uma duração irrazoável do processo. Em algumas situações, o processo já estava pronto para receber uma sentença de mérito. Já tinham sido produzidas as alegações das partes com as respectivas provas, já tinha sido feito ali um grande debate a respeito do tema, tudo estava maravilha. O processo estava pronto para receber uma sentença de mérito e o juiz entendeu que era, por exemplo, causa de legitimidade. Percebam vocês que nessa situação, o que aconteceu foi uma sentença terminativa. A falta de legitimidade de uma das partes, reconhecida pelo juiz na sentença, é algo com que você não concorda. Então você vai apelar e vai fazer com que o tribunal reaprecie a falta de legitimidade. Vamos fazer de conta que você ganhou seu recurso. Você realmente conseguiu fazer, para o tribunal entendesse que havia legitimidade. Até 2001, que foi quando ocorreu a primeira modificação a respeito disso no nosso ordenamento, pela Lei 10.352, o que tinha que acontecer era o processo tinha que voltar para o primeiro grau de edição. E ali, o juiz de primeiro grau tinha que reapreciar a matéria. E aí, então, ele ia julgar o mérito. E se o seu pedido fosse julgado improcedente no mérito, aí você ia fazer uma nova apelação. Dessa vez, em relação ao mérito. Isso demorava muito. Então, o que fez o legislador? Ele disse, em algumas situações, quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, julgamento de mérito, vai ser possível que o tribunal, apreciando e enfrentando aquela questão, no meu exemplo da legitimidade, ele possa não só afastar a sentença terminativa, como é o exemplo aqui primeiro, e desde logo julgar o mérito da causa. Então, no meu exemplo, ele vai dizer que não há ilegitimidade, e já vai apreciar se há ou não há direito a receber tal quantia, se vai analisar se há ou não há direito ao bem da vida que o autor está discutindo em juízo. Percebam vocês que, em relação ao mérito propriamente dito da causa, a primeira vez que ela vai ser apreciada vai ser diretamente pelo tribunal. E lá no momento em que essa lei, a 10.352, foi feita, muita gente questionou se haveria ou não, nesse caso, um problema quanto à constitucionalidade do dispositivo, porque ele estaria ofendendo, estaria violando o duplo grau de jurisdição. Porque nesse exemplo, em relação ao mérito, a primeira vez que a análise ia ser feita era direto pelo tribunal. Era a lei 10.352, como eu disse, de 2001, que mudou o 515, parágrafo 3º do Código passado. Essa questão foi superada, entendeu-se que não era o caso de haver ali ofensa ao duplo grau de jurisdição, porque se entendeu que o duplo grau de jurisdição nem é um princípio explícito presente no tribunal brasileiro e, consequentemente, seria possível se atribuir competência originária para o tribunal, como foi o que aconteceu. A Lei 10.352 de 2001 e o Código de 2015, ambos entenderam que é possível se tratar de essa matéria pela primeira vez em grau recursal. Então, em homenagem à celeridade, em homenagem à duração razoável do processo, o que vai acontecer é que o juiz vai afastar essa sentença terminativa e vai, desde logo, entrar no mérito. Isso é possível em alguns casos que nós vamos tratar daqui a pouco. O primeiro deles é esse, que eu já acabei de citar, que é o que já estava presente no Código passado e foi mantido pelo Código atual. Agora, uma questão importante, que está no parágrafo 3º de 2013, é o que eu chamei aqui atrás de uma observação se isso é possível ou se isso é obrigatório. Se vocês olharem o parágrafo 3º de 2013, vão ver que ele fala que o tribunal deve julgar. Esse deve julgar é um deve julgar de ofício
ou ele deve julgar se a parte fizer um pedido. Ele deve julgar se a parte apelante fizer o requerimento. Essa é uma discussão importante porque, eventualmente, e aí vocês com o tempo vão ter ali as experiências respectivas práticas, profissionais, e vão ver que, às vezes, nem sempre acelerar o julgamento da causa pode ser interessante. Às vezes, uma causa complexa, é importante que você tenha ali duas análises. Às vezes, você não quer que seja aplicado para a terceira do empresa. Você quer realmente que a causa volte ao primeiro grau, o juiz do primeiro grau analise o mérito e depois, aí sim, seja revisado pelo tribunal, se for o caso. Porque, por exemplo, uma causa complexa, que você quer ali demonstrar alguma prova de forma mais efetiva, porque você quer eventualmente esperar que seja formado um precedente no STJ, no STF a respeito do tema, enfim, é uma estratégia. E aí, nesse caso, é possível que a parte venha e diga, olha, eu não quero que se aplique o parágrafo terceiro, mesmo que a minha causa seja madura, ou não. Sendo o caso se aplicar o parágrafo terceiro, a teoria da causa madura, ela deve ser aplicada. Bom, a maioria tem entendido que essa é uma matéria de procedimento. E por se tratar de uma matéria de procedimento, é uma matéria de conhecimento de ofício. Isso significa dizer que quando o parágrafo terceiro fala que ele deve julgar, desde que presentes os pressupostos, que a gente vai ver daqui a pouco, necessariamente vai ter que se tratar a aplicação do parágrafo terceiro de 2013. Há quem não considere, o professor Diogo, por exemplo, que eu já citei, entende que não, que se a parte não fizer o requerimento, não é possível se aplicar, mas ele é minoritário. Pois bem, por que a doutrina chama isso de teoria da causa madura? A ideia é que nós temos ali uma fruta madura, que está pronta para ser colhida. Nesse caso, nós tínhamos um processo que estava maduro para ser julgado no mérito e ele não foi julgado por algum motivo. Então, a causa estava madura para colher sentença de mérito, daí a ideia, e não foi colhido, porque o juiz entendeu que era hipótese de legitimidade, no exemplo. Você afastando a legitimidade, pode vir o tribunal, então, e colher esse mérito, né? Apreciar o mérito, daí o nome teoria da causa madura. Mas, como eu disse anteriormente, o CPC de 2015, e prometo que eu estou encaminhando para o final, o CPC de 2015 ele ampliou as hipóteses de aplicação dessa teoria. E elas estão presentes no parágrafo terceiro de 2013. Quais são elas? A primeira eu já citei, que é a reforma da sentença terminativa, lá pelo artigo 485, né, as hipóteses em que a causa foi julgada pelo 485. E a segunda delas é quando há nulidade da sentença por falta de congruência com os limites do pedido ou da causa de pedido. E aí nós temos aqui uma violação ao princípio dispositivo. Então, a sentença era nula porque ela extrapolou os limites do pedido. E aí, nesse caso, eu consegui apelar, demonstrando a nulidade, o tribunal arrumou esse problema, verificou que, de fato, havia sido extrapolado os limites do pedido, e, consequentemente, ele pode julgar o mérito desde logo, sem precisar voltar esse processo ao primeiro grau de jurisdição. É mais uma medida de celeridade que o CPC de 2015 tentou propor. Uma outra questão importante, também passível de se aplicar essa teoria da causa madura, está no inciso 3º do 2013, parágrafo 3º, que é que diz que quando há omissão em relação a alguns pedidos, vamos pegar o nosso exemplo do motoboy lá, né? Vamos fazer de conta que dos 4 pedidos, os 3 foram julgados improcedentes, mas um não foi apreciado. Ocorreu uma omissão em relação a esse 4º pedido. Você poderia ter manejado o recurso de base de declaração, ter suscitado a omissão, mas entendeu que não era o caso. Foi direto ao tribunal com base na apelação. Você levou diretamente ao tribunal esse 4º pedido. Então, você está pedindo aqui a reapreciação do pedido 1, do 2 e do 3, que foram julgados improcedentes nesse meu exemplo, mudei um pouquinho o exemplo, nesse meu exemplo pelo tribunal. Mas em relação ao pedido 4, que você, nesse meu exemplo um pouco diferente, você está recorrendo, o juiz de primeiro grau não apreciou, né? Ele foi omisso, não tem problema. Se ele estiver maduro, se ele estiver pronto para julgamento, o tribunal, em grau recursal, vai poder fazer essa apreciação pela primeira vez. Ele vai, então, não só reapreciar o 1, o 2 e o 3, como apreciar pela primeira vez o pedido 4, nesse meu exemplo. É o inciso 3º do parágrafo 3º de 2013. E o último, que é o que me chama mais atenção, porque já tratei desse tema, e vou voltar, inclusive, depois, prometo, em algum estudo sobre isso, é a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Aqui, nós temos uma sentença que é nula porque não observou os parâmetros do inciso 9º do artigo 93 da Constituição, que diz que toda sentença deverá ser motivada, deverá ser fundamentada.
E essa fundamentação, como vocês sabem, é um direito fundamental da parte. É um direito fundamental, inclusive, não só da parte, mas de toda a sociedade. Que é na fundamentação, como diz o professor Michele Tarufo, infelizmente recentemente falecido, o professor Tarufo sempre dizia que a fundamentação ela também tem um aspecto para a sociedade, né? Porque ali na fundamentação que o juiz consegue se justificar, ele consegue se mostrar, ele consegue verificar que de fato apreciou a causa e está aplicando a melhor fundamentação possível, o melhor direito possível ao caso concreto. Se eventualmente você recorre, porque, por exemplo, o juiz se valeu de um modelo pré-concebido, eu chamo no meu livro de síndrome dos modelos pré-concebidos, o famoso copia e cola, que está presente no 489 como uma hipótese de nulidade da sentença. Se você consegue demonstrar isso, antes dessa possibilidade que agora está presente no 1013, parágrafo 3º, o que ia acontecer? A sentença ia ser cassada, ia ser anulada, porque isso é um erro de procedimento, um erro de improcedendo, e esse processo ia baixar para o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau tem que dar uma nova sentença. Eu, particularmente, tive um caso concreto em que eu anulei 3 vezes a mesma sentença. Aconteceu isso por 3 vezes. O juiz proferiu uma decisão, a meu juízo, sem motivação. Eu apelei, pedi a nulidade, o Tribunal de Justiça de Minas reconheceu a nulidade e mandou o processo voltar. Esse processo voltou, o juiz deu uma nova sentença, a meu ver, mais uma vez nula, por falta de fundamentação correta, e o tribunal mais uma vez anulou. Mandou o processo voltar pela 3ª vez, ele proferiu a sentença, mais uma vez nula. Na 3ª vez que eu fiz isso, veio a Lei 10.352 de 2001, o julgamento, nesse caso, da causa madura, embora não houvesse essa possibilidade, o tribunal, na época, entendeu que era o caso de se julgar e aplicou. Hoje, a regra está expressa. Se houver nulidade da sentença por falta de fundamentação, ofensa ali aos ditames do 489, o tribunal pode arrumar esse problema, anular a sentença e, desde logo, julgar o mérito, desde logo, apreciar o fundamento. Nesse caso, o que a gente tem, portanto, se vocês estão percebendo, é uma possibilidade de se antecipar o julgamento de mérito da causa, porque ele deveria ser dado em primeiro grau pelo juízo e em segundo grau pelo tribunal. Mas, para acelerar a pressão judicial, aplicou-se a ideia, desde que a causa seja madura, portanto, desde que sejam presentes os pressupostos, é possível se tratar dessa maneira, o tribunal conhecer desde logo da causa. Aqui, eu queria só deixar uma observação para vocês. Eu, particularmente, defendo que, quando o juízo profere uma sentença dessa natureza, que o juízo profere uma sentença sem motivação, o que ele está fazendo é sendo desleal. O que ele está fazendo é deixando de observar as regras processuais. Eu, particularmente, entendo que esse juízo deve receber algum tipo de sanção. E no meu livro eu explico isso bem, depois a gente pode até tratar sobre isso uma outra oportunidade. Porque se isso não acontecer, percebam, vai ser algo muito cômodo para o juiz. Eu vou dar uma sentença mequetrefe, vou dar uma sentença sem fundamentação, a parte contrária vai apelar, e aí o tribunal vai resolver o meu problema. Eu tenho um processo a menos para julgar, eu tenho uma sentença a mais que foi dada, e aí minha vara está andando bem, eu estou resolvendo meus processos, e o meu colega do lado, meu colega juiz da vara ao lado, está lá trabalhando, igual um desesperado para dar uma sentença boa. Eu dou uma sentença em 5 minutos, copio e colo aqui uma coisa ou outra, e estou tocando os processos. Porque se o tribunal vier a reformar, a anular, perdão, a minha sentença, não vai voltar para mim mais mesmo, então está resolvido. Eu jogo a bola para frente. Me parece que essa postura é uma postura desleal e ela tem que ser alvo de reprimenda. A parte não vai ser prejudicada, né? A parte não vai ser prejudicada porque o tribunal vai apreciar desde logo a causa, mas não pode ser um incentivo ao descumprimento do dever dele funcional de motivar a sentença, né? Uma garantia processual prevista, como eu disse anteriormente, no artigo 93, esse nome da Constituição. Então, essas são as hipóteses da causa madura. Com isso, a gente encerra o efeito evolutivo. E aí, à noite, como eu tinha prometido a vocês, na continuidade dessa aula, vamos tratar do efeito suspensivo e dos outros efeitos recursais também. Tudo bem? Espero que vocês tenham apreciado aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação da aula, e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode continuar. Obrigado aí vocês. Quem quiser também se ausentar, fica à vontade. Obrigada, professor. Nada, que isso. Só ver uma coisa aqui, rapidinho. Ótimo.